vontade. Aleluia. Graças e paz, bom dia. A Celina é um amigo. Eu falei com ele ali na estante. Falei, rapaz, cheguei aqui hoje, estou vendo esse negócio de popó. Para mim é novidade. Não conhecia esse apelido. Aí, melhor do que isso foi só quando eu encontrei o irmão dele na rua e comecei a conversar disparado. Em algum momento ele parou e disse, com certeza você está achando que está falando com meu irmão. E aí ontem eu mostrei a sua foto para uns amigos do seu irmão, os pastores da Quadrangular. Eles falaram assim, nós nunca quis sabia que ele era gêmeo. Aí eu mostrando suas fotos, dizendo, não, isso aqui é Marcelino. Eu falei, não, isso aqui é o outro. Gente, que bom estar aqui. Eu preparei o cenário de ontem para hoje, mais ou menos, para dar uma continuidade, mas eu percebo que o público parece que trocou, né? A gente teve uma troca aí bem grande, em sua maioria. Então, você tem mais um motivo para poder comprar a apostila, até para poder pegar todo o conteúdo, né, que a gente aplicou aqui ontem. É um valor simbólico, ok? É só mesmo para você poder nos abençoar também, nos ajudar com os custos gráficos. Ao tempo que você recebe todo o conteúdo, R$20 não paga o tempo que se leva para você produzir um material como esse. Eu costumo dizer que para cada 1 hora de escrita, a gente leva pelo menos umas 5 horas de leitura, daí para um pouco mais. A gente não está nem botando o histórico de estudo que antecede aquele momento em que você já começa a estudar exclusivamente para a apostila. Então, tem muito conteúdo, muita coisa boa aqui que você vai poder pegar, ser abençoado, estudar em casa. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender, só tem a crescer. Ao final, como o pastor disse, se o tempo nos permitir, a gente vai estar abrindo aí para poder ouvirmos também os irmãos, ouvir algumas perguntas, na medida do possível responder, ok? E peço que você seja, nesse momento, muito assertivo na sua pergunta, muito... seja resumida, fácil de compreensão, né? Às vezes a pessoa faz uma pergunta, ela faz uma volta tão grande que no final você não lembra mais nem o que ela queria perguntar. Ok? Então, nos ajude nisso, para que a gente possa também te auxiliar, em nome de Jesus. E naquilo que eu tiver dificuldade de responder, eu já estou vendo uma linha de frente perfeita aqui já, que eu jogo só para eles. Aí, na hora, vocês mandam os microfones tudo para cá, ó. Tá tudo certo. Gente, hoje nós falamos muito sobre a graça, o que é a graça, enfim, a definição de graça, tanto de uma forma técnica quanto de uma forma prática. E eu prometi hoje fazer um paralelo entre Antigo e Novo Testamento, porque quando a gente fala da graça, surge muito esse questionamento sobre como um Deus de graça parece ser tão punitivo no Antigo Testamento. As pessoas dizem, olha, Deus parece que mudou. E alguns acreditam que o pai, na verdade, ele era muito ruim. E aí, no Novo Testamento, ele aceita Jesus e fica mais bonzinho, né? E aí eu já vi muitas peças até que mostram, mesmo hoje, e aí o cidadão peca. Quem já viu esses teatros? Aí você peca, e aí o diabo corre lá e diz, Deus, ele pecou. Aí o pai levanta e diz, ele tem que morrer. Porque o pai parece ser muito um parceiro do diabo, nos teatros que a gente vê. Aí Jesus levanta e diz, calma pai, eu paguei por ele, calma, ele está perdoado. E a gente cria uma ideia de que Jesus tem uma natureza e o pai tem outra. Quando na verdade Jesus disse, eu e o pai somos um. Se você vai para João 3,16, a Bíblia vai dizer, porque Deus, o Pai, amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isaías 53, estou confundindo com 51 agora, gente, minha mente deu um bug aqui. Não tem bronca não, está na Bíblia. Vai dizer que o Pai se agradou em moê-lo para que nós tivéssemos perdão. Então, quando eu falo do amor de Cristo, eu preciso transferir isso também para o amor do Pai. Certo? A Bíblia nos mostra desde o princípio que o tratar de Deus com a humanidade foi graça. A primeira manifestação de graça de forma verbal se dá numa conversa de Deus com Caim. Quando Caim, depois de estar muito aborrecido porque Deus não aceitou a sua oferta, Deus não aceitou o seu sacrifício, o Senhor disse, Caim, por que você está entristecido no seu coração? Se você fizer correto, por acaso eu não aceito? O que Deus está dizendo para Caim? Faz de novo, eu te dou uma segunda chance, eu vou aceitar teu sacrifício. E isso é graça.
A manifestação da graça se dá em toda a história bíblica. Nós estudamos aqui ontem de forma muito rápida, porque foi já no finalzinho, falamos aqui sobre Romanos 4, do 1 ao 8, falando a respeito de Abraão, e a Bíblia diz que Abraão foi justificado antes que fizesse qualquer obra, unicamente porque ele creu na promessa que Deus lhe fez. Ele foi declarado justo antes de obedecer, apenas porque creu e se dispôs a fazer o que Deus estava mandando pela fé. E a Bíblia diz que ele foi declarado justo ali, antes de qualquer obra. Isso é graça. Nós falamos aqui em Romanos 4, versículo 8, falamos do versículo 6, onde o Senhor dá um crédito de amor a Abraão, falamos do versículo 8, onde Deus não atribui responsabilidade a Abraão por seus erros, Deus não pune Abraão por seus erros, e isso é graça. Quando Israel sai do Egito para o deserto, Israel sai debaixo da graça. Israel sai debaixo do favor de Deus. Havia um manto de justiça, porque é graça. Porque o que é graça? Graça é um manto de justiça que me cobre diante de Deus. Ninguém está desnudo diante de Deus. Ou você está coberto por um manto de justiça, ou você está coberto por um manto de pecado. Deus abençoa a justiça e Deus destrói o pecado. Se eu estou coberto por um manto de justiça e Deus abençoa a justiça, essas bênçãos chegam a mim. Se eu estou coberto por um manto de pecado e Deus destrói o pecado e esse manto está sobre mim, quem é destruído? Então não tem a ver comigo, tem a ver com o que eu carrego. Se eu estou debaixo de um manto de justiça ou se eu estou debaixo de um manto de pecado. Porque Deus vai abençoar a justiça e Deus vai destruir o pecado. Agora eu que entro debaixo desse manto, e aí eu preciso decidir qual manto eu quero carregar, né? Com as suas devidas ressalvas. Eu preciso estar debaixo do manto de justiça de Deus, coberto pela graça. Salmos 91, que a gente fala, deixa aberto lá na estante. Quem tem a paginazinha amarela no Salmo 91, porque fica aberto lá no rack, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, que é isso? É estar debaixo do manto dele. Salmo 91 é a revelação da graça. Fala sobre pessoas que vivem intimidade com Deus no secreto, que se esconde nele. Isso é entrar debaixo do favor de Deus. E ali você tem uma série de bênçãos determinadas para essa pessoa que se esconde no esconderijo dele. Que se abriga nele, que confia exclusivamente nele. Aprendemos aqui ontem que todas as vezes que eu tento merecer o céu, eu sou considerado por Deus como um imaturo. Todas as vezes que eu acho que eu mereço alguma coisa, eu não estou experimentado na justiça de Deus. E Paulo, escrevendo aos Romanos, vai dizer, se você não está experimentado na justiça de Deus, você é imaturo. Você é menino espiritual. A maturidade se dá no momento que eu reconheço o meu não merecimento e a minha dependência de Deus. Isso é maturidade. Então, quem é o cristão mais maduro? Aquele que reconhece que não vale muita coisa. Oi, qual parte? Do imaturo? Ok? É que ontem a gente reservou uns 20 e poucos minutos aqui. Mas a maturidade, ela está justamente no reconhecimento de que eu não tenho merecimento, de que eu sou dependente de Deus. O não entendimento disso representa a imaturidade. Paulo escreve isso aos Romanos. Ele diz, você não está experimentado na justiça de Deus, então você é menino, carece de leite, se você não entende a justiça de Deus. E qual é a justiça de Deus? É que mesmo não merecendo nada, Ele me dá por meio da graça. Isso é maturidade. Vamos ver Israel, na transição de Israel, quando eles saem debaixo da aliança abraâmica, porque eles saem ali debaixo da aliança abraâmica. Israel sai do Egito, debaixo de todas as promessas que Deus fez a Abraão. Salmo 105, verso 37. Vai dizer assim, e tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Algumas traduções vai dizer, não houve um só doente. Obrigado. E tirou-os para fora com prata e ouro, e entre as suas tribos não houve um só fraco. Ou não houve um só doente. Israel sai debaixo do favor de Deus, e eles não adoecem. A Bíblia vai dizer que as sandálias cresciam, as roupas cresciam. Deus vai fazer uma série de milagres na vida de Israel. Porque eles saem debaixo do favor, eles saem debaixo da aliança que Deus fez para Abraão. Israel ali não tinha uma aliança própria, não tinha uma lei de Israel. Eles saem exclusivamente
Levantando a mão para lá. A graça está disponível, desde sempre. O tratar de Deus com o povo dele é graça. É a gente que sai de debaixo da graça, por achar que pode viver debaixo da graça. E esse é um erro terrível. Né? Então vamos lá. Israel, a gente aprendeu a vida toda que Deus punia Israel por causa das murmurações. Ok? É isso que as Escrituras dizem. O povo murmurou e Deus enviou, enfim, os povos que vinham guerrear e vencia ele. E o povo murmurou e Deus permitiu pragas. O povo murmurou. Agora, olha o que acontece em Êxodo capítulo 15, versículo 24 e 25. Êxodo 15, 24 e 25. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber. E Moisés clamou ao Senhor. Eles estão em mar aqui, eles não encontram água, enfim. E Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor mostrou-lhe uma árvore, e lançou nas águas, e as águas se tornaram doces. Então nós temos aqui o povo saindo, e eles começam a murmurar, dizendo que nós havemos de beber. A Bíblia diz que eles murmuravam, eles espraguejavam, e ao invés de Deus puni-los, Deus dá o que eles estão pedindo. Deus podia, já que a ideia de que no Antigo Testamento, no deserto, eles eram punidos por murmurações, esse parece ser o pecado principal ali. Eles estão murmurando, mas ao invés de Deus puni-los por causa da murmuração, Deus dá exatamente o que eles estão pedindo. Murmuraram por causa de água. Deus não questiona, Deus não reclama, Deus não faz nada. Deus simplesmente dá a água que eles precisam. Êxodo 16, versículos 3 e 4. A gente volta nesse instante lá no 14. Mas 16, 3 e 4. E os filhos de Israel disseram-lhe: quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor. Gente, olha essa fala, ela é ofensiva. Por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque nos tendes trazido a este deserto, para nos matares de fome a toda essa multidão. Versículo 4, bora ver o que Deus faz. Deus vai matar todo mundo aqui agora, quer ver? E disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão do céu. Uau! E o povo sairá e colherá diariamente a porção. O povo está dizendo: porque você trouxe a gente aqui para matar de fome? Eu queria estar lá comendo na panela do Egito. Eu preferia o Egito. Deus chama Moisés e diz: espera aí que eu vou resolver. O que é que Deus faz? Deus manda pão. Você entende o que é graça? Romanos 4, do 1 ao 8, você precisa reler isso ao final dessa conferência e reler com um olhar bem diferente. Bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa, não atribui responsabilidade por seus atos. Bem-aventurado o homem a quem Deus dá um crédito de justiça, apesar dos seus atos. Isso é graça. Israel está murmurando e dizendo: eu queria estar no Egito, Deus me trouxe para matar, Deus não cuida de mim. Deus vai lá e dá o que eles estão pedindo. Isso é difícil parece que esses textos ficaram escondidos da gente por algum tempo. Porque a gente está acostumado a ver os textos de Números e a gente vai chegar lá. Eles mereciam a morte naquele momento, eles eram maus, eles estavam fazendo de tudo para provocar Deus, mas eles estavam debaixo da aliança de Abraão. E na aliança de Abraão eles não eram justificados por obras, eles eram justificados pela fé. Se eles crescem na promessa, a fé os justificava. Eles saem de Israel debaixo da promessa que Deus fez a Abraão. Eles saem do Egito, melhor dizendo, debaixo daquela promessa. Os versículos 7 e 8 de Romanos 4 vai falar sobre isso, porque Romanos 4, do 1 ao 8, fala de Abraão. Bem-aventurado aqueles cujas maldades são perdoadas, cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado a quem o Senhor não atribui responsabilidade, não imputa o pecado. Deus estava tratando Israel com bênçãos, e unicamente com bênçãos, e bênçãos, e bênçãos, porque eles estão debaixo de um favor. Eles estão debaixo de um manto de justiça que os justifica, especialmente pela fé, e unicamente pela fé. Não era merecimento. Irmãos, aquele povo sempre foi ruim. Aquele povo nunca prestou. Eles estavam lá no Egito, eles boicotavam o próprio Moisés. Dizia: para de ficar tentando tirar a gente daqui, porque você está arrumando problema.
Moisés está tentando libertar o povo e eles estão tentando tirar Moisés de cena. Agora, porque Deus está dando bênçãos e bênçãos e bênçãos e bênçãos, porque eles estão debaixo de um favor. Não tinha a ver com o que eles faziam. Tinha a ver com o favor de Deus. Não tinha a ver com merecimento, tinha a ver com o favor de Deus. Não era porque eles mereciam, era porque Deus os favorecia. E qual o nome disso? É graça. Um favor não merecido. Agora, a história de Israel se resume à graça? Não, nós conhecemos Israel não pela graça, mas pela lei. O que mudou? O que aconteceu? Se Israel está vivendo isso que eu estou descrevendo aqui, isso não é compatível com nada do que nós conhecemos na história de Israel. Quando isso muda? Êxodo 19. Olha a promessa que Deus vai fazer para Israel em Êxodo 19, versículos do 4 ao 6. Essa promessa é repetida para a igreja no Novo Testamento. Êxodo 19, do 4 ao 6. Vós tendes vistos o que fiz aos egípcios, e como os levei sobre asas de águia e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes a minha aliança. Está dando para conseguir ver daí? Aqui está em Romanos ainda, né? É Romanos ainda? Ok. Então vamos lá. Se você conseguir abrir aí sua Bíblia, Êxodo 19, do 4 ao 6. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Guarda essa palavra em seu coração. Guardardes a minha aliança. Você precisa focar nessa ordem de Deus, porque daqui a pouquinho isso vai mudar. Ok? Se diligente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança. Não é os meus mandamentos. Todos os textos a partir de Êxodo 19 já não fala mais sobre guardar aliança, fala sobre guardar mandamentos. A coisa gira e vira em Êxodo 19. Até Êxodo 19, Deus não diz, você precisa guardar meu mandamento. Deus diz, você precisa guardar minha aliança. Porque onde há aliança forte, as regras podem ser fracas. Regras muito fortes normalmente revelam alianças muito fracas. Quando você vê um ambiente em que precisa de muitas regras, normalmente esse ambiente não tem muitas alianças. Onde há aliança não precisa de regra, porque você faz porque você considera a outra pessoa. Eu não preciso, ao sair de casa, que a minha esposa me dê um sermão para não traí-la na rua, porque eu tenho uma aliança com ela. Eu não estou com ela debaixo de uma regra, eu estou com ela debaixo de uma aliança. Então, onde há aliança, as regras se tornam desnecessárias. Agora, onde não há aliança, vai necessitar de regras. Entendeu? A gente impõe regras em quem a gente não confia. Então o Senhor está dizendo, olha, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis, eles só precisavam guardar a aliança, sereis minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Isso aqui é uma promessa que foi reprisada para a igreja. Vós sereis reino sacerdotal e povo santo. Essas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Deus chama Moisés no início do capítulo 19. E diz, Moisés, diga ao povo que se eles mantiverem a aliança, eles são reino sacerdotal. O que é isso? O que estabelece um sacerdote? O direito de falar com Deus. Aquilo que a gente viu na lei de só um falar com Deus, representar o povo, nunca foi plano original. A graça seria estabelecida ali. O que hoje nós vivemos era para Israel. O Senhor diz, vocês serão nação sacerdotal, todos vão orar, todos vão oferecer sacrifícios, todos vão me adorar. O que eu vivi com Abraão, eu vou viver com todo mundo. Vocês serão um povo santo. Agora, quantos mandamentos eu tenho que guardar para isso? Não, você só precisa manter a aliança. Quantas ordens, quantas leis eu vou ter que guardar para isso? Você só precisa manter a aliança. Mantenha a aliança e todas essas bênçãos vão chegar até vocês. Agora olha o que acontece no versículo 7 e 8. Nós lemos até o 6, ainda estou em Êxodo 19. Veio Moisés e chamou os anciãos do povo e expôs diante deles todas estas palavras, o que Deus tinha prometido até o versículo 6.
que o Senhor lhe tinha ordenado. Então todo o povo respondeu a uma voz e disse, a uma unanimidade na concordância aqui, tudo o que o Senhor tem falado, faremos. E relatou Moisés ao Senhor a palavra do povo. Quando a gente lê esse versículo 8, a gente ouve o povo falar, tudo que o Senhor tem falado, faremos, dá uma sensação de obediência, na verdade não é. Se você puxa mais para os originais, isso aqui é uma resposta de arrogância. Eles estão dizendo, fala com Deus, para dizer o que precisa ser feito para manter essas bênçãos aí e a gente dá conta. Fala com Deus, que é para dizer, manda Ele falar aí qual é o nível que Ele precisa aí que a gente obedeça, que a gente é capaz de obedecer. A gente dá conta de fazer. A gente é bom. Eu sou santo. Eu consigo. Diga para Deus, para Ele mandar as informações de qual é o nível dele aí, que eu vou repetir isso. O versículo 8, da forma como está traduzido para nós, passa um ar de obediência. Na verdade, como está na sua base, é um ar de arrogância. Manda Deus mandar qual é o nível do céu, de santidade do céu aí, porque eu tenho mérito. Aí a gente começa, é porque eu não bebo, eu não fumo, eu não adultero, eu não minto, eu não isso, eu não aquilo outro. Como é que eu não mereço o céu? Se eu não faço isso, não faço aquilo outro, não vai? Já pegou essa listinha? Já ouviu de alguém, ou você mesmo já falou? Eu sou quase santo, velho. Fala os pecados aí, eu vou te provar que eu não faço nenhum. É assim? Pode dar lista de pecado, vou te provar que nenhum deles eu cometo. O que Deus quiser falar lá, eu já estou fazendo, eu dou conta. Irmãos, quando eles fazem isso, e aí você vai ver na carta aos Hebreus dizendo assim, aquele povo quebrou minha aliança. Eles decidem sair de debaixo de um manto de favor e se exporem diante de Deus, fora do manto de justiça. Só que eu disse no início que ninguém aparece desnudo diante de Deus. Ou você está debaixo de um manto de justiça, ou você está debaixo de um manto de pecado. No momento que eles saem de debaixo do favor de Deus e dizem, eu dou conta de me santificar por Ele, de merecer essas coisas aí. Eu dou conta de merecer tudo isso. Eles se expõem diante de Deus agora com os seus próprios pecados. E aí eles vão descobrir muito rapidamente que eles não eram tão santos quanto imaginavam. Eles vão descobrir muito rapidamente que eles não tinham essa pureza toda que eles achavam que tinha. Que eles não eram tão bons quanto eles achavam que tinham. Olha o que acontece na sequência. Nós ainda estamos em Êxodo 19. Paramos no versículo 8. Vamos do 9 ao 13 agora. Ok? Vamos com Bíblia. Do 9 ao 13. E disse o Senhor a Moisés, irmãos, é no mesmo contexto. Versículo 6, o Senhor está dizendo, guarda a minha aliança, e vocês é povo santo, vocês é um povo abençoado, nação sacerdotal, guarda a minha aliança, e vocês, olha, vai ter tudo o que precisar. Versículo 9, 7 e 8, o povo responde, no 8, Moisés leva a resposta do povo para Deus. Versículo 9, e disse o Senhor a Moisés, eis que virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Deixa eu te dizer, esse versículo 9 não é novidade para Israel. Deus andava com eles no meio da nuvem. Mesmo lá antes de atravessar o Mar Vermelho, a nuvem que estava à frente passou para a retaguarda deles, para fazer distanciamento entre eles e os egípcios. Para eles era dia, para os egípcios era noite. Aquela nuvem sempre esteve ali. Então Deus fala, eu vou descer no meio da nuvem, é normal. Deus andava no meio do povo, através daquela nuvem, da Shekinah de Deus. Aquilo era normal. Ninguém nunca precisou se afastar da nuvem. Deus estava ali. O favor os cobria. O favor os guardava. O manto de justiça de Deus, estava tudo certo. Agora, olha o que acontece quando Deus diz que vai descer a primeira vez depois dessa resposta de Israel. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Então Moisés dedurou, falou, o povo disse isso, isso e isso. Diz também o Senhor a Moisés, aqui muda tudo. Vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã. O Senhor está dizendo agora, eles vão se santificar. Lavem eles as suas roupas, até a roupa física. E estejam prontos para o terceiro dia. Porquanto ao terceiro dia descerá diante dos olhos de todo o povo, descerei sobre os olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Agora olha esse outro versículo. E marcarás limites. Deus já estava no meio do povo há pelo menos 2 anos. Isso nunca tinha acontecido. Deus nunca pediu distanciamento do povo. Nunca. E marcarás limites.
ao povo em redor, dizendo: guardai-vos, não subais o monte, não toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou acetado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão ao monte do Senhor. Até o versículo 6, o Senhor está andando no meio do povo, vivendo com o povo, caminhando com o povo. O Senhor está fazendo promessas ao povo. No versículo 7, eles dizem: manda Deus dar as ordens, nós damos conta de fazer. Manda Deus dar as ordens, nós somos bons para fazer. Versículo 9, Deus diz: afasta. Por que Deus está fazendo isso? Eu falei no instante que Deus abençoa a justiça e Deus destrói o pecado. Quando eles saem de debaixo do manto de justiça, eles se expõem com os seus pecados. E se Deus não se afasta deles, Deus destrói o pecado. E se Deus destrói o pecado, quem estava debaixo do pecado? Deus diz: eu preciso me afastar. Isso é uma atitude de amor. Eu preciso me afastar para não acabar destruindo eles. Eu preciso me afastar, porque senão morre todo mundo. Eu preciso manter uma distância para que eles vivam. Por quê? Porque eles resolveram sair de debaixo do favor de Deus para entrar debaixo de um mérito que ninguém tem, para viver sob um mérito que ninguém consegue. Pastor, Deus é mau, Deus estava por... Não tem a ver com pessoas. Deus abençoa a justiça, nós aprendemos isso ontem. Eu sou abençoado porque Jesus habita em mim e Deus abençoa a justiça de Cristo. Como Jesus habita em mim, todas as bênçãos destinadas a Jesus chegam a mim. Não é para mim, é para Ele, mas Ele está em mim. Então eu recebo e acesso o que é para Ele. Quando eu saio de debaixo da justiça, eu me exponho com os meus pecados. E mais uma vez, Deus destrói não eu, mas o pecado. Só que se o pecado está habitando em mim, se eu estou fora do favor de Deus, eu corro o risco de ser destruído junto com o pecado. É por isso que Deus diz: olha, Moisés, imediatamente afasta todo o povo, para que eles não compareçam diante de mim. Então, você vai ver Deus andando no meio desse povo o tempo todo, o tempo inteiro. A nuvem está ali, Deus está ali, não acontece nada, porque eles estão debaixo de uma graça, estão debaixo de uma justiça, estão debaixo de um favor. No momento em que eles dizem: nós vamos viver para o nosso próprio mérito, Deus diz: afasta, porque vocês não têm condições de chegar perto de mim. Afasta, porque vocês não têm condições de se aproximar. E de repente, se tocar, morre. Se chegar perto, morre. Até se a roupa estiver meia suja, morre. Porque eles estão tentando alcançar um nível de santidade do céu, irmãos. Nenhum ser humano consegue alcançar. Nenhum ser humano consegue alcançar. Então entenda algo, não foi Deus... Não foi um projeto inicial de Deus, ainda que tudo passa por sua onipotência, onisciência, onipresença, ainda que tudo passa por sua transcendência. Obviamente que Deus não é pego de surpresa por ninguém. Ele não foi pego de surpresa nem pelo pecado do Adão. Ok? Deus não fica por aí improvisando, apagando incêndio, não é isso. Mas entenda que a lei não fazia parte de um projeto original. A lei, ela não é exatamente uma aliança. A lei, ela é a consequência da falta de uma aliança. A lei não é uma aliança que Deus está querendo trazer para o povo. A lei é a consequência da vida de um povo que escolheu viver fora da aliança. Eles saíram debaixo da aliança que Deus fez com Abraão e eles estão escolhendo viver sem aliança. Eles estão escolhendo viver por mérito, e por mérito ninguém consegue se aproximar de Deus. 1 Coríntios 15, 56 vai dizer que o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Então agora nós vamos ver o que acontece na primeira murmuração do povo, após eles saírem de debaixo do favor de Deus. Porque até aqui eu te mostrei eles murmurando e murmurando e murmurando, e Deus só abençoando, abençoando e abençoando. Agora, parte para Números, capítulo 21, versículos 5 e 6. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos no deserto? Observe que são as mesmas palavras que a gente leu na estante. Praticamente as mesmas palavras. Porque aqui nem pão nem a água, não há água nem pão,
e a nossa vida tem fastio desse pão tão vil. Versículo 6, Números 21. O Senhor vai mandar pão, o Senhor vai mandar bênção. Não, o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes, que picaram o povo e morreu muita gente em Israel. A Bíblia é clara, o Senhor mandou. Observe que eles falaram as mesmas palavras em Êxodo, e o Senhor enviou pão, enviou água, enviou livramento. Agora eles estão repetindo as mesmas palavras, e Deus está enviando serpentes. Quer ler Êxodo 14? 14, 11, 12, vamos ver se não é bem parecido? Primeiro, Números 21, 5. Por que nos fizeste subir do Egito para que morrêssemos nesse deserto? Porque aqui não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio desse pão vil. Números 21. Agora, Êxodo 14, 11. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá, para que morramos desse deserto, para que nos fizesse isso, fazendo-nos sair do Egito. Não é esta a palavra que te falamos no Egito, dizendo: deixa-nos que sirvamos aos egípcios, porque melhor nos fora servir aos egípcios do que morrermos no deserto. Observe que as palavras são exatamente a mesma, mas em Números 14, Deus abriu o mar vermelho para eles. Em Números 15, Deus enviou água para eles. Em Números 16, em Êxodo 14, Deus abriu o mar vermelho. Em Êxodo 15, Deus enviou água. Em Êxodo 16, Deus enviou pão. Em Números 21, eles repetem a mesma palavra: Deus manda a serpente. O que mudou aqui? Eles saíram da graça para viver no mérito. Todas as vezes que você decide servir a Deus a partir do seu mérito, você sai de debaixo do favor de Deus. É a isso que Paulo escreve aos Gálatas, dizendo: vocês estão caindo da graça. Não é cair no adultério, não é cair no pecado que for, não. Cair da graça é sair de debaixo do favor para tentar servir a Deus por mérito. Você entra debaixo de um ambiente de destruição, porque o que te abençoa é o manto de justiça de Deus, o favor de Deus. Você precisa entender que se você não está debaixo da graça, se você está tentando servir a Deus por seus méritos, você vai ter que merecer cada bênção que você quer alcançar. Você vai ter que merecer a cura, vai ter que merecer a prosperidade, vai ter que merecer tudo que você precisa. Deuteronômio 28, vamos ler lá a condicional de Deus para a bênção. Versículos 1 e 2. Veja se você consegue viver aqui debaixo de um mérito de lei que Israel conseguiu. A igreja gosta muito de usar Deuteronômio 28, né? Eu tenho um medo daquele capítulo, assim, meu Deus, deixa ele lá. A igreja gosta muito de Deuteronômio 28. Não fique Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 é condicional. Ali a condição é: seja bom. Lembra da ordem lá do versículo 6, versículos 4, 5, 6 de Êxodo 19? Vocês só precisam guardar a minha aliança. Bora ver o que o Senhor fala em Deuteronômio 28, versículos 1 e 2. E será que, se ouvides a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos? A palavra mudou. Êxodo 19, até o versículo 6. Vocês só precisam guardar a minha aliança. Deuteronômio 28, porque nos versículos 7 e 8 de Êxodo 19 o povo abriu mão da graça. Deus diz: agora vocês têm que guardar os meus mandamentos. A palavra muda. Então, se você conseguir guardar, observe que não é um ou dois, é todos os meus mandamentos. Se você conseguir cumprir a lei toda, que hoje eu te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E todas estas bênçãos virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. E aí vai ter do versículo 3 ao versículo 14 uma série de bênçãos, que a gente gosta muito. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Né? A gente gosta. A gente só esquece do versículo 1 e 2. A condição para receber aquilo era conseguir guardar todos os mandamentos. Tito ou Tiago vai escrever, a gente vai falar sobre esse texto aqui na frente, que se você errasse em um mandamento, quebrou tudo. Tinha que guardar todos. Pastor, e se eu não conseguir? Pula para o versículo 15. Será, porém, que se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares de cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas as maldições e te alcançarão. A pergunta que você já tem que se fazer aí é: eu dou conta? Quem consegue
Senhor, manda as tuas ordens, nós damos conta de fazer. É o que eles estão dizendo nos versículos 7 e 8, texto 19. Pode dizer o que precisa para ser santo, eu dou conta. O Senhor diz, beleza, eu digo. Aí ele fica de Êxodo 20, aí vai até o final de Números, só dizendo o que precisa. Você precisa disso. Gente, há uns 4 livros só de lei. A gente vai dando a cabeça. Aí no final ele diz assim, se vocês der conta de obedecer tudo, vocês são abençoados. Mas se não der conta, já sabe, né? Se não conseguir, é por isso que você vai ver na história de Israel, a partir dali, muitos livramentos esporádicos, mas muitas lutas duradouras. O livramento vinha, eles eram tirados das mãos dos opressores, ficava 10, 15 anos, e dali de novo eram oprimidos, e ficava 40, 50. Eles passam mais tempo debaixo de maldição do que debaixo de bênção. Eles passam mais tempo sofrendo do que sendo abençoados, porque eles decidiram viver por mérito, sair de debaixo da justiça de Deus, sair de debaixo dos irmãos. Esse povo tinha a melhor aliança do mundo. Eles estavam debaixo da aliança de Deus para Abraão. Eles saíram debaixo de um favor grandioso e eles estão decidindo viver de um modo diferente. O projeto da lei não é de Deus, é humano. Aonde Deus está dando para ele o padrão do céu. Eles pediram. Diga para a gente o que precisa. Diz, eu digo. Para ser santo precisa disso. Deus vai dando o padrão do céu. Paulo vai escrever dizendo, a lei é santa. Não tem problema com a lei. A lei é pura. Agora, qual o problema da lei? Que nenhum homem consegue cumpri-la. Porque a gente vive na terra em um corpo de pecado. E ao contrário da graça, a lei te proíbe de fazer, mas não tira de você o desejo pelo pecado. Porque essa regeneração só o Espírito faz. De tirar o poder do desejo do pecado. Isso só o Espírito Santo faz. E a lei não fazia isso, ela só proibia. E por proibir, mas não te mudar por dentro, você continuava passivo disso. Tiago 2, versículo 10 diz, porque qualquer que guardar toda a lei e tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de tudo. Agora imagina que a lei estabelecia uma quantidade de metros que o soldado deveria se afastar do arraial para poder fazer, por exemplo, para poder soltar os seus dejetos, evacuar. E tinha lá a fundura do buraco que ele tinha que cavar para poder, diz o Senhor, passa no meio do arraial e ele não quer ver coisa impura no meio de vocês. Agora imagina um pobre de um soldado fiel, ortodoxo, que obedecia tudo certinho. Era o cara. Um dia ele dá uma diarreia. Ele sai correndo, mas não dá tempo à distância certa. Ou chegou na distância, mas não conseguiu cavar a profundidade certa. Não deu tempo. Tiago está dizendo, você quebrou um ponto da lei. Quebrou tudo. As bênçãos de Deuteronômio 28, do 1 ao 15, não servem para você. Você vai para do 15 em diante. Com maldições, sereis amaldiçoados. Porque Tiago está dizendo, se você quebrar um ponto, Deuteronômio 28 diz isso, tanto no versículo 1 quanto no versículo 15, você tem que cumprir toda a lei. Toda a lei. E aí, a palavra está nos dizendo isso não é possível. Então eu te pergunto, qual era o propósito da lei, se ela é impossível de cumprir? A gente veio falar de graça, está falando de lei, né, pastor? Qual é o propósito da lei? Se ela é impossível de cumprir, qual é o propósito dela? A lei, ela tem, se você vai para Romanos 3, 19 e 20, vai dizer assim, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, qual é o propósito da lei? A lei vai apresentar alguns propósitos, eu vou narrar pelo menos 2. Primeiro, mostrar para o homem que por esforço próprio é impossível se chegar até a Deus. Primeiro propósito da lei, mostrar para o homem que se ele tentar por conta própria, ele não consegue. E ele vai acabar no inferno. Se ele tentar se santificar por conta própria, ele não vai conseguir. Primeiro propósito. Segundo propósito da lei, mostrar para o homem que se ele não consegue, ele vai precisar de um remidor, ele vai precisar de um salvador para poder pagar pelo pecado dele. Observe que a lei, ela está apontando para Cristo. Por isso ela é santa. Está dizendo, se você não consegue, você vai ter que orar para que Deus envie alguém e cumpra no seu lugar. Se você não consegue, você precisa de um Salvador. Romanos 8, versículo 3.
Porquanto que era impossível a lei, visto que estava enferma pela carne, Deus enviando o seu Filho em semelhança da carne no pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A função da lei era nos ensinar que nós precisávamos de Cristo, que nós precisávamos de Jesus, que nós precisávamos de um Salvador, que nós precisávamos de um remidor, porque sem Ele, nenhum de nós seríamos salvos. A lei apontava para Cristo. Jesus ele vai falar algumas palavras, porque Jesus, existe uma grande controvérsia sobre Jesus ter vivido debaixo da graça ou debaixo da lei. Obviamente que no seu coração Jesus sempre esteve debaixo do favor de Deus. Mas Jesus ele vive aqui na terra ainda em um tempo em que a lei estava em vigor. A graça ela só pode ser plenamente consolidada a partir do rasgar do véu. Onde o Santo dos Santos se iguala ao lugar santo e o acesso é dado a todos os homens. Sem esse acesso, não podemos dizer que estamos vivendo debaixo da graça. E Jesus fala sobre isso com a mulher samaritana. É impressionante que a maior revelação de graça ele dá para duas pessoas completamente alheias ao seu ministério, que é Nicodemos e a mulher samaritana. Ali estão as duas maiores revelações. A necessidade de nascer de novo, troca de paternidade, que eu falei isso aqui ontem à noite. Você que não estava, só ia comprar a apostila, já está resolvido. Ele vai revelar isso para Nicodemos. E a questão da adoração em qualquer lugar, o acesso liberado fora do Santo dos Santos, do Templo de Israel, que ele vai dar para a mulher samaritana. Então, as duas maiores revelações da graça, Jesus dá para duas pessoas completamente distintas ao seu apostolado. É impressionante isso. Os apóstolos estão ali andando com Jesus, de repente ele vê Jesus soltar uma pérola para alguém que acabou de chegar. Ele diz, uau, por que ele não deu isso para mim, né? A mulher samaritana é a primeira pessoa a quem Jesus se revela. Ele diz, não, eu sou. É a primeira vez que ele se revela abertamente para a mulher samaritana. Mas deixa esse assunto para outra hora. Então, olha o que Jesus vai falar, estando ainda em um tempo de lei, ainda que ele estava já fundamentando a graça, ele vem estabelecer a graça, Jesus vem ensinar como viver na graça, para na sequência ele confirmar a graça. Hebreus capítulo 9 vai dizer que nenhum testamento pode ser validado até que o testador venha a morrer. Portanto, a morte de Jesus é o que marca o início de um novo testamento, a validação para poder se cumprir a partir dali o que está determinado nesse novo testamento. Mateus capítulo 5, versículos 20 ao 22. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrareis no reino do céu. Jesus está falando isso aqui a partir de um parâmetro de lei. Ouviste que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, e aí Jesus piora a lei, né? Qualquer que sem motivo se encolarizar contra o seu irmão será réu de juízo. E qualquer que disser ao seu irmão raca será réu de sinédrio. E qualquer que lhe disser louco será réu do fogo do inferno. Então Jesus chega no cenário e ele encontra de novo fariseus que estão dizendo, eu dou conta, eu consigo. Mesmo essa lei aí, eu dou conta. Eles não faziam. Jesus desmascara a hipocrisia deles. Mas eles estão dizendo para todo mundo, eu dou conta. Jesus diz, Espera aí, eu vou endurecer mais um pouquinho. Não adulterarás, ok. Você já olhou para a mulher? Pensou alguma coisa mal no seu coração naquele momento, mesmo por um instante? Você já é adúltero. Jesus pega a lei e endurece. Ele pega a lei e piora. O que Jesus está fazendo, pastor? E tem gente tentando pregar isso até hoje. Ele estava ali estabelecendo uma nova lei para a graça? Não. Ele estava mostrando que o homem é incapaz de conseguir sozinho. Porque ainda faltava alguns para entender que nós precisamos de um Salvador. E quando os discípulos ouvem essa explicação de Jesus, essa mensagem de Jesus, piorando a lei, porque Jesus torna a lei, se tinha alguma possibilidade de alguém cumprir a lei, irmão, Jesus tornou terrível. Jesus piorou a lei em centenas de vezes. Aí os discípulos se aproximam de Jesus, Marcos 10, 26. Vamos com Bíblia, eu gosto de Bíblia, porque Bíblia é tudo certo, irmão. Pastor, li lá na sua apostila, amém. Então bora ler na Bíblia. É que a Bíblia não dá erro. Marcos 10, 26, os discípulos se aproximam de Jesus depois do seu sermão e diz, Senhor, quem poderá salvar-se? Eles estão, observe a pergunta,
Eles não perguntam quem poderá ser salvo. Ele diz, Senhor, quem poderá salvar-se? Porque era isso que a lei pregava. Você precisa se salvar a partir do seu mérito. Aí Jesus pega a lei e endurece. Eles dizem, Senhor, ninguém vai dar conta. Só que essa era a pergunta que Jesus queria que todos fizessem. Infelizmente, só os discípulos entenderam. Essa era a pergunta que Jesus queria que todos fizessem. E ele vai responder no versículo 27. Jesus vai dizer assim, olha, para os homens é impossível, mas não para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. Então eles dizem, Senhor, quem conseguirá se salvar se o Senhor já pegou uma lei ruim e está piorando? Jesus está dizendo, mas eu quero justamente que vocês entendam que ninguém consegue. Eu não estou fazendo isso para você se matar para cumprir a lei. Eu estou fazendo isso para você se render e dizer, eu não dou conta. O tempo todo, Deus está, através da lei, tentando responder Êxodo 19, 7 e 8, e dizer para aquele povo, vocês não dão conta. Porque eles disseram, nós damos conta. E o tempo inteiro Deus está tentando provar para eles, vocês não dão conta, vocês não dão conta, vocês não dão conta. Até o momento que os discípulos em Marcos 10, 26, dá essa resposta a Deus. Ele diz, Senhor, ninguém dá conta. E Deus diz, uau. Demorou 1400 anos, mas alguém entendeu. Finalmente, alguém procura o Senhor e diz, Senhor, ninguém consegue. Eu imagino a alegria no coração de Jesus quando eu vejo esse questionamento, dizendo, finalmente, 1 milênio e meio depois, mas eles entenderam. E o Senhor diz, verdadeiramente ao homem é impossível. Mas não é para Deus. Porque para Deus todas as coisas são possíveis. O que ele está dizendo? Salmos 91, corre, se esconde nele. Volta para debaixo da justiça. Volta para debaixo do favor. Volta para o esconderijo. Porque Deus abençoa a justiça. Porque Deus prospera a justiça. Deus cura a justiça. Deus dá vitória à justiça. Então fica debaixo da justiça. É inalcançável para o homem o padrão de santidade exigido no céu. Olha, para entrar aqui o padrão de santidade é esse. É inalcançável para nós. Ninguém consegue. Ninguém dá conta de se santificar no padrão exigido para entrar no céu. É impossível. Nós não conseguimos. Agora, Efésios 2, versículos 9 e 10, vai dizer, pela graça sois salvos. Amém? Eu posso ouvir um amém? Pela graça sois salvos, por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom dele, é presente dele. Não vem de obras para que ninguém se glorie. Jesus está dizendo, vocês não dão conta. Aí começa a frase que eu comecei aqui, a irmã até pediu para repetir ali. Você não é maduro até entender isso. Você não é maduro o suficiente até compreender isso. Eu não dou conta. Eu não dou conta. Eu sou salvo pela graça. Um favor que eu não mereço. Eu sou abençoado pela graça. Um favor que eu não mereço. Eu sou recompensado pela graça. Um favor que eu não mereço. Não vem de obras para que ninguém se glorie. É exclusivamente pela graça. Romanos 7,12 vai dizer, a lei é santa, o mandamento é santo, o mandamento é justo e o mandamento é bom. A gente está aqui amaldiçoando a lei, né? Não, é que a lei era santa, a lei era pura, a lei é o padrão do céu. O problema não estava na lei, o problema estava no fato de que o homem não dá conta de cumprir. A lei é santa, a lei é justa, a lei é boa, agora nós não damos conta de cumprir. Aí em Mateus 5, 17 e 18, Jesus vai dizer assim, olha, não cuideis, que vim destruir a lei ou os profetas. Gente, vocês precisam pegar essa apostila, lê com calma depois, por favor. Leia com calma depois, santa, como essa apostila, porque tudo isso aqui está ampliado lá. Está ampliado lá. E eu sei que isso vai trazer muito crescimento espiritual, de maturidade para você. Oh, graças a Deus. Obrigado. Eu vi o esforço de vocês aí. Deus os abençoe. Não cuideis, Mateus 5,17. Isso. Que vim destruir a lei ou os profetas, mas não vim abirrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra se passem, nem um jota, nem um tio, que seria ali na verdade um i, né? Se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus está dizendo, a lei é santa, a lei é boa.
A lei é pura. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir. Ele veio justamente ser esse Salvador que a gente não deu conta de fazer sozinho. Ele vem para nos remir. E é por isso que ele precisava viver em um tempo de lei. Em um tempo em que a graça ainda não estava plenamente estabelecida. Para que ele cumprisse toda a lei. Jesus é fantástico porque ele obedece todos os mandamentos da lei e praticamente quebra todos do Talmud. É que Deus deu uma lei para o povo achou pouco e criou uma tradição com novas leis. Aí Jesus obedeceu todas as leis de Deus e quebrou todas as tradições dos homens. Jesus era fantástico, irmão. Fantástico. Quando você vê ele lá no casamento de Caná da Galileia, pegar as talhas de pedra e encher de vinho, Jesus rebenta a lei. Na verdade, é a tradição ali, porque aquela tradição não é da lei, é do Talmud. A lei diz, olha, o sacerdote, quando entrar no santuário, deve lavar as mãos numa pia. Pronto. Não leve sujeira de fora para dentro do santuário. O que o povo fez? Colocou umas talhas na porta de tudo quanto era casa e dizia, toda vez que entrar em casa, você tem que lavar o corpo inteiro, lavar a mão, o pé, para não trazer sujeira, porque Deus disse isso, não, a ordem era só para o tabernáculo. O povo botou na porta das casas. Aí Jesus chega no casamento e alguém diz, acabou o vinho, agora faz a conta comigo, por favor, vamos dar um desvio bem rápido aqui. Se acabou o vinho, as jarras e tambores onde estava o vinho estavam vazios. Jesus podia usar aquilo, deveria. Mas ele parece que é um pouco pirracento. Ele não usa nenhum baú, nenhum tambor do vinho, ele não usa nenhuma jarra, nenhum cântaro. Ele vai lá nas benditas talhas de pedra, lá fora. E faz a transformação do vinho lá. Só que é uma festa de 7 dias que o povo continua chegando. Jesus está dizendo, eu resolvi um problema, mas arrumei outro. Ou vocês quebram a tradição e entram sem se lavar, ou vai embora. E ele dá algo novo, mas ele vai lá e rebenta o velho. Entende? Porque Jesus não pode estar dando algo novo na cozinha se você continua com o velho na porta. A gente não tem dificuldade de aceitar o novo, a gente tem dificuldade de abandonar o velho. A gente está sempre juntar. E ele diz, eu não boto vinho novo no odre velho. Eu não boto pano novo, remendo novo no pano velho. A gente está sempre tentando juntar, não. É porque assim, aí chega um projeto novo da igreja, a gente vive isso na prática. Hoje na eclesiologia, não. E aí a igreja fala assim, vamos ter um projeto novo. O que a igreja faz? Ela está com o calendário apertado, às vezes tem um projeto que não está nem fluindo. Às vezes que não está nem andando, já há algum tempo está ali, que a igreja está vendo que aquilo não está andando. Mas se falar, vai tirar aquele para substituir... Não, nós temos que arrumar um novo horário, uma nova grade, porque a gente não quer abrir mão das coisas que a gente gosta. E que às vezes nem gosta, nem está indo, só quer que fique lá. Então Jesus, aí, sempre que ele vai trazendo novo, ele vai tirando o velho. Bora voltar para aqui, senão a gente começa falando que não deve. Qual o propósito da lei? Deixa eu dividir isso em 3 partes, rapidinho. É impossível ao homem salvar-se a si mesmo, primeira base. Isso eles só entenderam em Marcos 10, 26. Segundo, o homem precisa de um salvador. Se ele não consegue se salvar, alguém vai ter que pagar por ele. E terceiro, é impossível alcançar o padrão de santidade do céu a partir dos próprios esforços. Não dá para alcançar o padrão do céu a partir dos novos esforços. Então Jesus vem à terra no papel de homem, sendo homem, para cumprir a lei como homem, ele vem para isso e ele a cumpre, para que uma vez que a lei fosse cumprida e ele alcançasse o padrão do céu, ele agora vai até a cruz, ele morre cumprindo Hebreus 9, e ele faz um testamento transferindo essa herança para nós. Porque o céu já era dele, ele não precisava merecer o céu. Então ele faz todo o esforço da lei, e ele cumpre a lei, alcança o padrão de céu estabelecido pela lei, e na sequência ele vai até a cruz, e com um novo testamento, ele transfere essa herança para nós. Por isso nós somos filhos da herança, filhos da fé. Se você vai para 2 Timóteo 2,13, vai dizer que mesmo quando somos infiéis, ele permanece fiel. Agora, ao final do versículo, porque ele não pode negar-se a si mesmo. Ele não está sendo fiel a mim, como a gente aprendeu a cantar com a Eichla. Ele está sendo fiel a si mesmo.
Ele está abençoando ele mesmo, ele está prosperando ele mesmo, ele está dando cura a ele mesmo. Agora, ele vem morar dentro de mim, para quê? Toda vez que ele atrair prosperidade para ele, ela chega em mim. Toda vez que ele atrai cura para ele, ela chega em mim. Toda vez que ele atrai bênção para ele, ela chega em mim. Quando eu estou debaixo do manto de justiça de Deus, todas as bênçãos enviadas para a justiça chegarão em mim. É por mérito? É por merecimento? Não, mas é porque Ele nos alcançou por uma graça. Colossenses 1:26 da parte B vai dizer sobre o mistério que esteve oculto por todos os séculos e agora é revelado para a igreja. Se Cristo está em vós, você pode ter esperança de glória. Aleluia! Se Cristo está em vós, você tem esperança de glória. Olha o que vai dizer em Hebreus capítulo 6, versículos 13 e 14. Eu já vou abrir ali na estante para vocês poderem fazer algumas perguntas. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, Hebreus 6, 13 ao 17. Como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo. Observe que nós estamos vivendo é o que Abraão viveu. A aliança começa lá atrás. Jurou por si mesmo, dizendo certamente, abençoando te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Ele está dizendo, quando eu me abençoar, eu te abençoo. O que eu transferi para mim, chega para você. Abraão ganha acesso. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa, porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. O juramento para confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Agora olha o final. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento. Ele está dizendo, eu estou jurando para mim mesmo, que eu vou me abençoar. Imagina Deus chegando para você dizendo assim, filho, eu vou me abençoar. Você diz, e eu, Senhor? Ele diz, fica tranquilo, eu entro dentro de você. E todas as minhas bênçãos virão suas. Você só precisa ter Cristo em vós. Você tem esperança na glória. Você só precisa ter Cristo em você. Você tem esperança da glória. Você tendo Cristo em você, você tem esperança de que todas as bênçãos chegam até você. É por isso que a Bíblia vai nos ensinar a ter frutos de justiça, frutos de santidade, frutos de salvação. Não é semente. Em Êxodo 28, eu aprendo a ser santo como semente. Eu planto santidade para colher bênção. Mas no Novo Testamento, eu aprendo a ser santo como fruto. Efésios 2 vai nos ensinar isso. Ter fruto de justiça. Gálatas 5 vai falar sobre os frutos do Espírito. Na verdade, os elementos do fruto do Espírito no singular. Comparo a gomos de tangerina. É pocã, mexerica, do jeito que você gosta de chamar. São vários elementos, vários gomos de uma mesma fruta. Então, são o fruto do Espírito com os seus elementos. Não é mais semente, é fruto. Porque agora você já foi salvo e você está apresentando fruto de salvo, fruto de justiça. Pastor, por que eu faria boas obras se eu estou aprendendo aqui que Jesus vai me cobrir com a sua graça? Primeiro, aprendemos aqui ontem, através da carta aos Romanos, que não pecaremos por causa da graça, não usaremos disso para pecar. Segundo, eu aprendo em Efésios capítulo 2, versículos 9 e 10, de que as boas obras foram feitas para mim, mas especificamente versículo 10. E eu fui feito para as boas obras. Por que eu estou fazendo boas obras? Porque eu fui feito para elas. E elas foram feitas para mim. Não é mais semente. Eu já fui salvo pela graça, não fiz nada para merecer. Falei aqui ontem por muitas vezes uma frase que diz, eu sou fruto e representação da justiça de Deus. Quando Deus quiser de um representante para representar a sua justiça, eu sou o candidato perfeito. Por que, pastor, você é muito bom? Não, porque eu tenho muita falha, muito erro. Então Deus pode me usar quando quiser e dizer, gente, se eu salvei esse cara, tem chance para vocês. Eu sou um representante perfeito da graça. E por que isso? Porque eu tenho muitas falhas. Por isso Paulo vai dizer em 2 Coríntios, ele vai dizer assim, olha, eu não vou me gloriar das coisas boas que eu fiz, mas eu vou me gloriar das minhas fraquezas. Porque isso me faz um bom representante da graça. Das minhas fraquezas me gloriarei eu. Porque quando eu estou fraco, aí eu sou. Observou os verbos?
A gente lê a Bíblia muito corrida. Quando eu estou fraco, estado, paz, eu sou, identidade, forte. Eu posso estar fraco, mas eu sou forte, eu sou santo, eu sou justo, eu sou puro. Pastor, como assim? Porque Ele habita em mim. E Ele está me transferindo diariamente sua força, sua justiça, sua santidade, sua pureza. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Oh, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Aí a gente canta assim: você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda não chora. Se eles não estão vendo é porque não está. Que espelho que você chega na frente e ele não aparece a imagem? Que história é essa? Se o mundo não está vendo é porque não tem ninguém aí na frente. Chora. Você precisa representá-lo. João Batista, alguém vai dizer: você é o Messias? Ele diz: não. Eu sou a voz do que clama. Não é nem a voz que clama. Eu sou a voz do que clama. Ele está dizendo: eu sou a caixinha de som. Olha lá para frente que tem alguém falando. Uau, o João prega muito. Ele diz: filho, para de olhar para a caixa. Ele que está falando. Eu sou só o emissor de som. É Ele quem fala. É Ele quem diz. É Ele quem opera. É Ele que executa o querer e o efetuar. Que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado a Ele. Que a gente possa cantar como Paulo no capítulo 11 de Romanos, versículo 33 ao 36. No versículo 36 ele canta um refrão que a gente aprendeu a cantar muito facilmente, faz parte da nossa geração. Eu queria te convidar para cantar esse refrãozinho de 20 segundos agora, o hino do Paulo, que muita gente nem sabe que é dele. Ele vai dizer assim, ó: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Bora fazer um coral? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Mais uma vez, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre, amém. Aplaude a ele.